Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Esse texto dividimos em 4 quintas-feiras, falamos sobre o reino de Deus. Em primeiro lugar, depois falamos sobre justiça de Deus e hoje nós vamos falar sobre paz. Amém? Está tudo ligado um ao outro, Deus ligou todas as coisas para nós vivermos no reino, em justiça, em paz e em alegria. Amém, irmãos? Amém. Você está feliz com esse Deus? Amém. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar dessas paz que o Senhor, Ele sempre desejou que nós tivéssemos. Amém? Quantos sabem que Deus, antes de criar o homem, Ele criou o jardim? Você sabe disso? Quantos sabem que Jardim do Éden significa lugar de delícias? Lugar de delícia pode ser interpretado como lugar de paz, como lugar de descanso. Amém? Então, Deus, Ele, antes de criar o homem, Ele preparou um lugar, um ambiente favorável para o homem viver. Você crê nisso, irmãos? Amém. E o homem vivia bem lá, irmãos, até o pecado entrar no mundo. O homem vivia tranquilo, a Bíblia diz que Deus vinha visitá-lo na viração do dia, ele tinha paz na terra, ele tinha paz com Deus, tudo era maravilhoso. Quantos já viram aquelas figuras dos nossos irmãos Testemunha de Jeová? Você já viu aquelas figuras, o homem fazendo carinho na cabeça do leão? Coisa linda, né, irmãos? Quantos têm vontade de se abraçar com o leão e fazer um cafuné naquela barba dele assim? Não é gostoso, irmãos? Quando a gente vê aquela cena, dá até vontade de se converter ao TJ, né? Quando a gente vê aquelas cenas, irmãos, não é gostoso, mas aquilo ali, de fato, eles trazem uma imagem boa daquilo que Deus preparou para nós, daquilo que está preparado para nós lá na frente. Porque quando não existia o conhecimento do bem e do mal, se você pegar um bebê e colocar ele perto de um leão, ele vai fazer carinho na barba do leão. Por quê? Porque ele não tem pecado, não tem conhecimento de pecado nem do mal. Aí ele vai lá fazer carinho. Quando já viram um bebê estrangulando um pitbull, e o pitbull não faz nada? Quando ele é criado dentro de casa, não é assim? O bebê pega o pitbull, estrangula o pitbull e ele não faz nada, não é? Por quê, irmãos? Porque o pitbull não consegue ver maldade naquele bebê. Essa igreja está crescida demais. Glória a Deus pela tua vida. Não sei de onde veio essa fonte não, mas Deus é bom. Então tudo isso, irmãos, Deus preparou para nós. Sempre foi desejo de Deus que nós vivêssemos em paz, amém? Esse não é um valor do Ministério Verbo da Vida. Na verdade, isso é um valor de Deus. Alegria e paz é algo de Deus, amém, irmãos? Amém. Eu conversando com alguns irmãos esses dias, eu até brinquei e falei, se eu pudesse acrescentar alguma coisa nos valores do ministério, eu acrescentaria compromisso com a verdade. Amém? O Ministério da Verbo da Vida tem compromisso com a verdade, porque a alegria e paz é uma verdade absoluta de Deus a respeito da minha vida e da tua. Amém? Foi assim que Deus nos criou, irmãos. Mas o diabo, tentador, desde o princípio, ele começou lá tentando Eva, tentando Adão, levando eles ao erro, e aconteceu que a paz foi embora, irmãos. Por um determinado momento, a paz foi embora. Né? Você conhece a história que desde o princípio houve paz, mas o homem perdeu essa paz lá no Éden. E desde então houve um plano de salvação para o homem, para que essa paz fosse recuperada para nós. Amém? Então o homem agora ele começou a viver de uma forma errante, ainda que tendo o Senhor como Deus, ele começou a viver de uma forma errante. Por causa dos erros dos homens, eles começaram a perecer, irmãos. Vez por outra, eles estavam escravos de alguma coisa. Não é assim? Não é diferente até os dias de hoje, irmãos. Muitos homens ainda estão escravos de alguma coisa. Mas Deus planejou para nós libertação, para que nós tivéssemos paz com Ele. Você está comigo? Aleluia, aí o diabo veio, fez aquela bagunça. Por causa daquela bagunça, você vai ver lá em Gênesis capítulo 5, mais ou menos, que toda a terra se corrompeu, irmão. Você lê a Bíblia? 3 amém que lê a Bíblia, mas eu acredito que o povo também lê, Michele, não é só tu não, viu? Você lê a Bíblia, irmãos? Então você vê ali que lá para o capítulo 5 de Gênesis, você vê que toda a terra estava corrompida. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem por tanta corrupção que tinha na terra. Mas Deus achou ali um justo. Ou seja, Ele encontrou na terra justiça. Justiça de quem? Dele mesmo. Amém? Então Deus ele continua fazendo aliança com o homem. Deus continua acreditando no homem. Para quê, irmãos? Sempre promovendo a paz. O desejo de Deus sempre foi promover a paz. Porque eu disse que os ministros teriam hoje também uma aula de ministros.
Porque ministro sem paz não é ministro. Amém, irmãos? Não adianta, você vai aprender, você vai estudar rema, escola de ministros, escola de missões, faculdade de teologia, 10 faculdades, vai fazer o que for, bacharel em Deus. Mas se você não usufruir dessas coisas, então você ainda vai estar reprovado. Por quê? Porque Deus te chamou para uma vida de paz. E com respeito aos ministros, às vezes, irmãos, nós estamos pregando a outro, e eu quero que você observe isso, para que pregando a outro, você mesmo não venha estar reprovado. É importante tomarmos sempre esse cuidado. O apóstolo Paulo, cuidando disso, ele dizia, olha, o corpo, esmurrar o meu corpo é botar força para eu mesmo não tropeçar. Amém, irmãos? Coloca lá para mim, achou aquela imagem lá? Eu pedi para eles criarem uma imagem ali, eu nem sei o que vai aparecer, eu estou botando confiança neles. Coloca aí uma imagem aí. Eu pedi para que eles colocassem uma imagem de paz. Eu falei, acha uma imagem de paz aí na internet e coloca aí para mim, uma pessoa em paz. Esse homem está em paz, sim ou não? Como é que você sabe? Só porque ele está ali representando, ele pode estar simplesmente postando uma foto no Instagram aí, né? O que me diz que esse cara está em paz, irmãos? É só uma imagem. Mas é interessante olharmos para uma imagem dessa e interpretarmos que essa pessoa está em paz. Eu pedi para eles colocarem, eu nem sabia o que eles iam colocar. Mas eu sabia que ia sair alguma coisa assim. Eu não imaginei eles colocando Jesus dormindo na polpa do barco e o barco sendo varrido pelas ondas. Eu não imaginei eles colocando isso. Porque quando imaginamos paz, imaginamos uma coisa assim. Mas deixa eu te dizer algo, paz não é isso. Paz é independente das circunstâncias, você viver em paz. Amém? Jesus nos ensinou isso, irmãos. A paz é independente do tamanho da tribulação, independente do saldo da conta bancária. Esses dias eu recebi uma imagem assim, parecia um número de CPF, e disse assim, um dia sua conta vai estar com tantos números que você vai pensar que é o seu CPF. Eu recebi isso, eu falei, uau. Um dia sua conta vai estar assim, ó. Você vai pensar, vai olhar e vai pensar, oxe, meu CPF mudou? Não, é o saldo da conta mesmo. Mas a paz não é só quando o saldo da conta está igual ao número do CPF, irmãos. A paz é independente de, você pode estar passando por toda e qualquer situação, você vai andar em paz, porque você faz parte do reino, porque você faz parte da justiça, porque o reino de Deus não é comida e bebida, não é algo natural, não é o tamanho da sua conta bancária, não é quando o seu relacionamento conjugal está maravilhoso, você está vivendo em lua de mel, não. Paz é quando Deus está dentro de você e você reconhece isso. Quando você sabe que está com Ele, aí você está andando em paz. E muitos ministros serão desafiados a andarem em paz, pregar em paz em tempos de tribulação. Está comigo, irmãos? Então presta atenção, o homem perdeu essa paz, irmãos, e Deus ele teve um plano de salvação, falando lá que esmagaria a cabeça da serpente, né? Levantarei um descendente da mulher que vai pisar na cabeça da serpente, ou seja, um dia a paz que foi roubada vai ser devolvida, amém? E aí o homem começou errante, vez por outra, Deus levantava um libertador, você vai ver isso no livro de Juízes. Alguém já leu o livro de Juízes? Alguém conhece a história de Gideão? E de Débora? E de Otiniel? Ficou meio assim, né? Não é muito pregado, né? Você conhece muito o que é pregado, né, irmãos? Mas Otiniel foi o primeiro, tá bom? Então vou ler um pouco para você. Otiniel significa, o nome Otiniel significa leão de Deus. Olha quem Deus levantou, irmãos. Lá no livro de Juízes, no capítulo 3, e versículo de número 9. Olha quem Deus levantou para ser um libertador do povo que estava escravizado. Quando o povo está escravizado, não tem paz. Você está comigo? Não existe paz na escravidão, amém, irmãos? Então o povo estava preso ali, estava preso a situações, Deus levanta um libertador. Juízes capítulo 3, versículo 9. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, o mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor. Percebe que Deus está envolvido? Não era só Otiniel, o leão de Deus, mas o Espírito do Senhor estava envolvido.
Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em quanto tempo? 40 anos. Então Deus levantou um libertador que libertou Israel e a terra ficou em paz por 40 anos. É interessante, irmãos, eu quero ler esses textos com você, que logo em seguida, se você ler o capítulo 107 de Salmo, você vai compreender melhor esse texto inteiro, tá bom? Ou essa passagem da Bíblia. Por quê? Porque o povo ia, Deus libertava o povo clamava ao Senhor, Deus livrava ele das suas tribulações, ou seja, derramava sobre eles a bênção, a graça, a abundância vinha sobre eles, aí eles caíam em desgraça de novo. Eles tropeçavam de novo e voltavam para o mesmo caminho de servidão de outrora. E aí, mais uma vez, clamavam ao Senhor, e Deus ouvia, e Deus os livrava das suas tribulações. Isso aconteceu de uma forma contínua, irmãos, durante toda a velha aliança. Amém? Você vai ver aqui, ó, a terra ficou em paz por 40 anos. 40 anos é um tempo limitado, amém, irmãos? 40 anos passa. Eu não vejo a hora de chegar aos 40, mas 40 passa. 40 anos passa rápido, irmãos. Quem tem 40 aqui sabe que parece que foi ontem que você estava empinando pipa no quintal de casa, né? E de repente os 40 já chegou, 40 anos passam, e esses 40 anos passaram, houve paz, Israel ficou em paz por 40 anos, mas depois a paz foi embora. Por quê? Porque eles tornaram a desobedecer, porque eles tornaram a andar em desacordo com aquilo que eles aprenderam, e aí a paz foi embora. Mas Deus levanta sempre outro. Deus levantou agora Eude, que significa rico e afortunado. Quando tem essas coisas tem paz, não tem? Glória a Deus. Deus levanta ele para ser libertador de Israel. Juízes capítulo 3, versículo 15. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. De novo, irmãos. De novo, eles estão clamando ao Senhor. Por quê? Porque os 40 anos de paz se passaram. Eu poderia dizer que na minha vida e na tua vida existem os altos e baixos, sim ou não? Alguém aqui já passou por um momento glorioso e também passou por aqueles momentos que só misericórdia? Já passou por essa? Aqueles momentos que você duvida até da própria vida, como disse Paulo. Rapaz, nós chegamos a desesperar-nos até da própria vida, ou seja, a paz acabou para a gente. Paulo, irmãos, o apóstolo do Senhor passou por isso. A tribulação que nós passamos na Ásia foi tão grande que nós chegamos a desesperar-nos da própria vida. Elias passou por isso logo depois de quê? Eu estou falando para ministros aqui, tá? Pregando para ministros hoje. Logo depois de ter vencido, irmãos, matado 400 profetas. Cheio de moral, Elias cheio de moral. Vamos lá, junta aí vocês aí, ó. Junta aí, vamos clamar nosso Deus aqui, vamos fazer um negócio aqui bem agitado, eu quero que todo mundo veja. Aí os homens vão lá, ó, clama aí o Deus de vocês, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Eita, ministro poderoso. Aí os homens clamam, de manhã até meio-dia, e clama, e nem uma fagulha de fogo aparece para eles. Eu fico imaginando o diabo lá no inferno, onde o povo imagina que tem fogo, eu não sei como é lá. Nem quero saber, não vou lá. Eu fico imaginando o diabo lá, doido para levar uma fagulha, e Deus dizendo, não vai de jeito nenhum. Ali ele está glorificando meu nome. E Elias lá, todo nariz em pé, o Deus que responder com fogo, não é esse negócio de Baal, não existe. Sabe, irmãos, às vezes nós passamos por momentos gloriosos em nossas vidas. E aí Elias debocha deles, depois que eles estão tentando, estão clamando, e aí, cadê o Deus de vocês aí? Rapaz, ele não veio ainda não, nada aí. E aí, é minha vez agora? Posso fazer? É minha vez? É minha vez. Então molha as madeiras tudo aí. Rapaz, que deboche esse, que autoridade, irmãos. Fala aí, não é para envergonhar o cão mesmo? Vai, cão, molha as madeiras aí, faz uma vala aí, enche de água. Estava faltando água na época. Elias falou, enche de água aí, pega a água, enche aí, que Deus vai queimar tudo isso aí, vai secar a água ainda. Que ousadia, mas depois Elias passa por um tempo de tribulação, a ponto de desesperar-se
da própria vida, dizendo: Senhor, para mim chega, para mim basta, não dá mais para mim. Está comigo, irmãos? Quantos de nós não passou por momentos como esse, momentos, irmãos, em que tudo está dando certo, parece que aonde a nossa mão toca, de fato a Bíblia está se cumprindo em nossa vida, e a gente diz: Deus está comigo, aonde minha mão toca. Eu estou passando por uma fase dessa no trabalho, parece que tudo dá certo para mim. Eu preciso de uma peça que não existe, de repente estou andando na rua, achei a peça. Nem compro, mas a peça já encontra. Sabe, às vezes a gente passa por fase em que tudo que a gente toca vira ouro, né? Tudo dá certo, mas de repente vem aquela situação assim. O apóstolo Paulo disse: para que eu não me ensoberbecesse, porque daqui a pouco a gente está andando de nariz em pé, dizendo assim: rapaz, não tem mais nada que me afronte não, agora já era. Não é assim? Nós não temos a tendência a fazer isso? Daqui a pouco a gente já está de nariz em pé, o pobrezinho que está orando há 30 anos não consegue nada, isso é moleza para mim, a hora acontece na hora. Nariz em pé. Aí Paulo diz: e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. O diabo não gosta que você prevaleça, irmãos. Para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Claro, espinho na carne, Paulo deixa claro, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, ou seja, a perseguição que veio sobre Paulo. Ele fala sobre isso, dizendo: e a perseguição que sofremos na Ásia foi tão grande, a ponto de desesperarmos da própria vida. Esse Paulo foi o que estava lá no barco, no navio que estava afundando, o navio afundando, a tempestade contra o navio, todos já desesperados da própria vida, e Paulo diz: ei, varões, irmãos, ei, fica tranquilo, porque o anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo, me apareceu essa noite, e ele me deu todos os que estão no barco comigo. Rapaz, uma vida boa, né, irmãos? Fica tranquilo que altos e baixos não é de agora, não. Isso sempre houve na vida das pessoas, viu? Se está acontecendo na tua vida hoje um momento de alto, lembra-te de mim. Mas se está acontecendo também um momento de, fica tranquilo, porque o teu Deus é o mesmo. Ele não desanimou de você, Ele não desesperou de você, Ele permanece o mesmo para ti. Amém, irmãos? Então fica tranquilo, é normal. Então o povo desceu de novo. Aí Otiniel se levanta para o quê? Para resgatar o povo. Ou melhor, Deus levanta Otiniel, homem rico e poderoso, para resgatar o povo. Depois Deus levanta Eude para fazer isso. No versículo 30, capítulo 3, versículo 30. Assim foi Moabe julgado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Deu uma melhorada agora, hein? Mais tempo glorioso aí pra gente. Agora, depois da libertação que Eude trouxe ao povo, porque Eude era um homem poderoso e rico, ficou por mais tempo a paz lá. 80 anos, mais 80 anos também passou. E assim sucessivamente, chegamos ao ponto ao tempo de Baraque ser levantado, e aí Baraque chama Débora para ajudá-lo. Débora vai lá, profetiza, juíza, profetiza do Senhor, se une lá com Baraque, liberta o povo, e por mais 40 anos teve paz na terra depois. Depois a tribulação continua, Deus levanta Gideão, um homem valente, homem valoroso, homem corajoso, guerreiro. Para quê? Para restaurar a paz de Israel. O que isso me mostra, irmãos? Por que eu estou falando sobre isso? Porque me mostra que a paz sempre foi um desejo de Deus para o seu povo. Quando nós não estamos vivendo em paz, irmãos, na verdade nós estamos vivendo aquém daquilo que Deus nos programou, daquilo que Ele nos criou. Ele projetou a gente para vivermos em paz. Nós fomos projetados para viver em paz. Você já viu uma criança sem paz? Uma criança atribulada, um bebê atribulado, ele não se preocupa com nada, irmãos. Se está chovendo, ele está em algum lugar bem coberto e bem agasalhado, porque alguém está fazendo isso por ele, sim ou não? Não importa o tamanho da chuva, se a tempestade, se a inundação vier, alguém vai pegá-lo nos braços e vai tirar da inundação. Se o furacão vier, alguém vai protegê-lo com a sua vida. Ei, o nosso Pai é maior do que esse alguém. Só que entendimento chegou para nós. Então, às vezes, nós estamos olhando para a comida e a bebida, ou estamos olhando para o natural das coisas. E sempre que nós olharmos para o natural, irmãos, as coisas não vão dar certo.
Por quê? Porque o natural sempre vai te puxar para uma realidade que não é a realidade de Deus. Amém, irmãos? Existem duas realidades. Existe aquela que o mundo quer te mostrar. Existe a realidade de Deus para a tua vida. Amém? Aleluia. No texto em que o Senhor aparece no meio do mar, no meio da noite, e os discípulos estão lá, Jesus aparece andando por sobre as águas, aquilo nos mostra. Irmãos, eu já meditei tanto, para que Jesus andou sobre as águas? O que ele queria trazer, qual o ensinamento que ele queria trazer com isso, irmãos? Porque em outras ocasiões, quando ele foi pregar para as multidões, ele pediu um barco emprestado. Quantos sabem dessas passagens aí, tá tudo bem? Em outra ocasião, Jesus tomou um barco emprestado. Então, ele poderia ter tomado um barco emprestado também nessa hora, ou poderia ter subido nas águas naquele dia e pregado em cima das águas. O povo ia crer muito mais, porque ali ele estava pregando, talvez, o seu primeiro sermão, que era o Sermão do Monte. Jesus estava pregando os seus primeiros sermões, pregando o Evangelho ainda, e as pessoas precisavam receber da palavra. Ele poderia ter andado sobre as águas ali, e aí todo mundo ia crer. Mas não, ele tomou um barco emprestado. Aí agora, no meio da madrugada, Jesus está lá andando sobre o mar. O que ele queria nos ensinar? Quantos já meditaram sobre isso? O que é que Jesus queria nos ensinar? Jesus queria trazer para nós, irmãos, a ideia de que dá para andar sobre as circunstâncias. Jesus queria implantar em nós uma ideia de que dá para andar, sim, sobre as circunstâncias. De que nem tudo, irmãos, que você vê é de fato o que Deus quer para você. Porque no natural, Jesus afundaria, Jesus era um homem. Está comigo? A Bíblia diz que os discípulos, tudo macho, irmãos, eu imagino aqueles caras tudo parrudo. Eram pescadores. Eram homens de força braçal. Eu imagino aqueles caras tudo macho, aqueles pescadores parrudos, brabo mesmo. Vê um cara andando sobre as águas, não tem outro pensamento, só pode ser um fantasma. O fantasma que inventou não foi o Gasparzinho não, viu? Foi os discípulos lá. Só pode ser andando sobre as águas? Não, só pode ser um fantasma. Quando eles discernem que é Jesus, ainda naquela incredulidade, será que é, será que não é, será que é, será que não é, Pedro fala, Senhor, se é você que está nesse negócio, então manda eu andar sobre as águas. Jesus disse, vem. O que Jesus disse? O que Jesus disse, irmãos? Pronto. Agora, debaixo da palavra, Pedro sai do barco e começa a andar por sobre as águas. Só que Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar para a força do vento. E aí, quando ele começa a olhar para a força do vento, o que acontece? Ele afunda. Esses meninos são bons demais, que eu estou pregando, não faço ideia de onde está na Bíblia, mas eles já colocam aí, ó. Eles são bons. Glória a Deus. Reparando, Pedro na força do vento, o que acontece, irmãos? Ele começa a afundar. Por quê? Porque uma vida de paz não é necessariamente você estar em um... Eu imagino paz diferente dele. Eu imagino paz assim, um coqueiro aqui, uma rede, né? E um coco verde com canudo. Porque esse negócio de a gente ter que descascar o coco, beber no bico, tá feio, né? Um coco verde com canudo ainda. Aquele canudo que vira, que é para você não ter que virar a cabeça até o coco, tá? Então eu imagino paz, esses dois coqueiros, a rede e um coco verde. Essa é a minha imagem de paz. Eles trouxeram uma outra imagem aqui, a minha é essa aí. Mas imagina, irmãos, que paz não é isso. Paz, na verdade, é um estado de espírito, você vive em paz. E aí, quando todos estão atribulados, existe um lá que está equilibrado para ajudá-los. Sabe, irmãos, crente, quando as coisas dão errado, não se desespera. Crente não se desespera, irmãos. Crente permanece firme. Somos nós quem fortalecemos o mundo. Agora, se nós nos desesperarmos com situações, o que será do mundo, irmãos?
Se situações vier e conseguir desestabilizar os crentes, o que será do mundo? Quando nós temos paz, nós temos o que dar para eles. Mas eu já vi, irmãos, inúmeras situações em que o mundo tem que consolar os crentes. Rapaz, é assim mesmo. Quantos já viram isso acontecer? Rapaz, não fica assim não, é assim mesmo. Fica assim não, essas coisas acontecem. O mundo falando para os crentes. Quando na verdade era nós que era para consolar eles. E dizer, ei, fica tranquilo, tudo isso vai passar. Como você tem certeza disso? Porque o céu e a terra vai passar. Mas nós vamos permanecer e Deus permanecerá conosco para sempre. Os céus e a terra vai passar, mas as promessas de Deus não passarão. Ei, se alguém faliu, está desesperado porque faliu, você diz, ei, fica tranquilo, porque essa fase vai passar. Mas como você sabe por que passará? Porque as promessas de Deus sobre a tua vida, de prosperidade, de paz e de alegria, não vai passar. Mas esse tempo de falência vai passar, fica tranquilo. Você tem uma palavra para a pessoa está em um leito de enfermidade, irmãos, você vai lá e diz, ei, essa fase vai passar. Por quê? Porque a promessa de Deus sobre a tua vida permanecerá, e a promessa de Deus é cura para você. Amém, irmãos? Aleluia. Aí no velório, consolar pessoas, dizer para as pessoas, ei, essa fase vai passar. Ah, mas eu perdi a pessoa amada. Nós entendemos a sua dor, mas essa fase vai passar. Um dia nós estaremos com o Senhor para sempre. Essa é a nossa confiança, por isso andamos em paz. Porque um dia todos nós estaremos com Ele. Você o verá de novo. Fica tranquilo. Mas se nós não estivermos isso dentro de nós, irmãos, nós vamos precisar de consolo de outros. Mas Jesus nos chamou para andar em paz. Você crê nisso, irmãos? Jesus, quem foi Jesus? Um dos seus muitos nomes. Você quer abrir lá comigo, em Isaías capítulo 9? E versículo de número 6. Isaías 9, 6. Quantos filhos de Deus tem aqui? Quantos alcançaram justiça, paz e alegria no Espírito? Aleluia. Isaías 9, 6. Diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da... Pronto, ele é o príncipe da paz. Quando você o aceitou, quando alguém perguntou para você, você quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, alguém recebeu esse convite? Com essa frase, exatamente essa frase, único e suficiente Salvador. É interessante, eu não achei isso na Bíblia, tá? Mas as pessoas dizem, ei, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque você não precisa de outro, porque Ele de fato é o suficiente. Amém? Porque Ele te salva de todas as tuas tribulações, Ele te salvou da miséria, Ele te salvou da enfermidade, Ele te salvou da morte, Ele te salvou da escassez, da tristeza, Ele te salvou de você mesmo. Único e suficiente Salvador. Esse teu Salvador, ele é chamado também de príncipe da paz, irmãos. Ele veio e te trouxe paz. Você está comigo? Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, justificados, pois, mediante a fé. É isso que diz lá, Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Justificados, nós fomos justificados por Jesus Cristo para ter paz com Deus. Amém, irmãos? E se nós temos paz com Ele, está tudo bem. Está comigo? Está tudo bem. Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 27, Jesus disse, deixo-vos a minha paz eu vos dou. Que paz é essa? Que paz é essa? Ele disse, deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo dá. Por quê? Porque o mundo não tem paz para dar. Que tipo de mundo, que tipo de paz que o mundo dá, irmãos? É exatamente essa. Às vezes está tudo bem, então nós estamos em paz.
O mundo te dá paz temporária, paz momentânea. O mundo te dá paz quando a conta bancária está no azul e todas as contas estão pagas, então você tem paz. Mas quando a conta está no vermelho, você está endividado, quando as coisas não estão dando certo, aí para onde vai essa paz? Amém, irmãos? Então Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Que paz é essa? Vamos compartilhar um pouco dessa paz agora. Mateus capítulo 8, versículo 24. E essa aqui é a imagem de paz que eu quero que você fique. Não tem imagem não, é só o que está escrito mesmo. Mateus 8, 24. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus É paz melhor do que essa aí, não? Pessoas, por causa de um boleto, perdem o sono. Eu vou levantar minha mão para você não ficar envergonhado. Quantos aqui já perderam o sono por causa de uma situação? Por causa de uma situação, irmãos, perdemos o sono. A Bíblia diz que se levantou grande... Eu peguei esse texto, na verdade eu vou ler esse texto lá em Marcos, mas eu peguei esse versículo de Mateus por causa da grande tempestade, porque esse versículo deixa bem claro. Se levantou grande tempestade. Não era nada suave nem tranquilo, irmãos. O vento varria o barco. Jesus estava dormindo. Marcos, versão de Marcos capítulo 4, versículo 38. Marcos 4, 38. Vai dizer assim, Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Quantos sabem onde é a polpa do barco? Alguém sabe aí, não? A polpa é a frente ou o fundo do barco? Quantos acham que é a frente? Vocês não entendem nada de barco. Aleluia. Aleluia. A polpa é a traseira do barco. A polpa é exatamente onde se governa o barco. A polpa é onde dá direção para o barco. Amém, irmãos? A frente é a proa. Amém? Então ele estava deitado exatamente no lugar que ele tinha que estar. Porque ele era a direção daquele barco que ele já havia dito, passemos para outra margem. Ei, Deus já falou para você que você ia passar para outra margem, irmãos. Eu acho interessante esses detalhes das escrituras. Jesus dormia. Ele não dormia debaixo do banco, ele não dormia... Quem já andou de barco aqui, tem barco aqui que tem cama. Eu já peguei os barquinhos aqui do portinho e tem cama lá embaixo, tem umas beliches gostosas de dormir. A última vez que eu fui pescar com os meninos daqui, eu dormi a viagem todinha. Não peguei um peixe, irmão, mas dormi. E é gostoso dormir no barco, mas não em tempestade. Eu também já andei de barco, já passei de barco em tempo de chuva. Não chegou a ser uma tempestade, mas eu me lembro que eu tinha que ficar sentado no banco com as duas mãos presas aqui, porque senão as ondas jogavam eu para fora do barco. O barco chegava... Irmãos, não tinha tempestade, esses barcos não saem em tempestade, era chuva comum. Mas o barco chegava a quase encostar a haste assim do outro lado, assim, depois voltava de uma vez. É lindo de ver isso aí. E eu imaginei, rapaz, Jesus dormia nesse lugar. Era, sabe, essa garoa, mas o mar estava agitado, sabe? Essa marola, assim, bem alta. E nós decidimos sair para pescar naquele dia. E naquele dia eu peguei peixe, que eu não dormi. Ali eu não cheguei nesse nível de fé ainda não, para dormir daquele jeito. Mas eu sentado no barco tinha que segurar com as duas mãos aqui travadas, porque literalmente as ondas jogavam a gente para fora do barco. Então eu imagino o desespero desses discípulos dizendo, não te importa que pereçamos, o barco estava varrido pelo vento, irmãos. E Jesus estava dormindo na polpa. Deus é bom. Cara, eu não sei o que eu fiz com a definição de polpa aqui. Eu tinha escrevido aqui para vocês, mas eu perdi. Jesus dormia na polpa do barco. Quando eles perguntaram, não te importa que pereçamos, Senhor? Perdi aqui todinho.
Glória a Deus. Então Jesus, ele estava no lugar que ele deveria estar, no lugar de direção. Ele estava descansando, e como eu disse que essa palavra seria para ministro, Jesus era o líder daquele departamento ali. Os liderados estavam todos agoniados. O líder estava dormindo. Não como um irresponsável, porque ele estava dormindo no lugar certo. Ele estava no lugar dele, ele estava na posição dele. Mas ele estava em paz. Ele tinha paz para transmitir para os outros. Quando nós temos, irmãos, nós conseguimos passar para os outros. Se nós não tivermos dentro de nós, vai ser só palavras ao vento. Palavras, palavras e mais palavras. Mas quando nós temos dentro de nós, quando você fala, irmãos, aquilo que você é, aquilo que você tem, aquilo vai exalar vida para os outros. Eu discutia com minha esposa esse assunto sobre... Eu conversava com ela, calma aí, tá? Vou corrigir a palavra. Conversava. Nós conversávamos sobre esse assunto, sobre esses temas que nós estamos dando, e eu dizia para ela, rapaz, eu gosto de colocar as pessoas para ministrar nas quintas-feiras, as pessoas que vivem aquilo que está ministrando. Se você perceber, eu gosto de selecionar muito bem. Né? Então, eu convidei Rosane para ministrar sobre fervor no Espírito. Quantos concordam que Rosane é uma mulher fervorosa de Espírito? Então, eu disse, rapaz, tem que ser a pessoa certa para esse tema. Aí peguei Juliana, uma mulher cheia de fé, e disse, Juliana, você vai ministrar sobre fé para o povo. E Juliana ministrou sobre fé, e eu estou impactado até agora com a última mensagem dela. No mês passado, se você quiser, ouça. Ela falou sobre a fé que vence o medo. Meu Deus, que mensagem maravilhosa. Então, cada pessoa, Michele ministrando sobre unidade e amor, sabe, cada um, e eu conversava com ela, eu falei, rapaz, eu não sei quem eu convido para ministrar paz e alegria. Ela disse, a pessoa é você, porque eu não conheço ninguém mais alegre. Então, foi ela que me escalou esse mês, tá? Porque é importante você passar para as pessoas aquilo que você vive, irmãos. É importante você passar para a pessoa aquilo que você está vivendo. Jesus vivendo em paz, ele corrigiu os discípulos e falou, oi, por que vocês estão inquietos? Por que vocês estão inquietos? Por que vocês não têm fé? Porque nós pregamos para as pessoas, então você deve ter fé para poder pregar para outros um dia. Para poder consolar outros, você precisa ter fé. Qual foi a palavra que foi dita lá atrás? Passemos para outra margem, então fica tranquilo, ninguém vai perecer aqui, não. Existe paz em nós. E aí quem tem consegue transmitir para outros, irmãos. Jesus passou isso para eles. E sabe o que Jesus fez? Quando você entende quem é, quando você entende que você foi chamado para o reino, quando você entende que você é justiça de Deus, você vive uma vida de paz e você transforma a tempestade em bonança. Não foi isso que Jesus fez? Vamos para a continuidade do texto? Marcos, capítulo 4, versículo 39. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te. Ó, Jesus pregou paz para o mar. Mar, você está muito agitado, se acalma aí. Acalma-te. Emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande. Quando você entende que você vai transformar a tempestade em coisas boas, irmãos. A paz te dá esse poder. Quando as águas estão agitadas, você não consegue ver, as águas ficam turvas agitadas. Mas na calmaria você consegue ver exatamente o reflexo das coisas. Então não importa, as águas podem estar agitadas, mas se você estiver em calmaria, irmãos, você vai conseguir refletir bem as coisas. E você vai conseguir achar soluções para as coisas. Porque na paz há solução. Quantos aqui já ouviram em uma ministração para casais, alguém dizer assim, ó, quando você estiver naquele pico de brabeza mesmo, de chateação, enche a boca d'água e não engole. Você já ouviu isso?
Por que isso? Porque você vai deixar passar as águas turbulentas. Porque se você falar no meio da turbulência, isso vai trazer problema, pode causar dano irreparável para um casamento. Então, quando você aprende, irmãos, a viver em paz diante de uma tempestade, você aprende a viver uma vida de paz genuína. Amém, irmãos? Aleluia. Eu quero ver você no meio de uma tempestade dizer, tá tranquilo. A paz do alto, que excede todo entendimento, foi dado à igreja. Amém? Fez grande bonança, eu fico maravilhado com esse texto. Colossenses capítulo 3, versículo 15. O apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz, permitam que a paz, eu estou na versão NVI nesse versículo, tá? Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Como membros do mesmo corpo. E está falando de que corpo? O corpo de Cristo, a igreja. Amém? Então Paulo diz, permitam que a paz de Cristo deve ser juiz. NVI não, NVT, irmãos, eu sempre erro, é NVT. NVT, permitam que a paz de Cristo governe. Não, eu não sempre erro, eu quero corrigir a minha palavra. Eu acerto sempre. Amém, irmão? Estou pregando para os outros, não. E eu acerto sempre, amém? É NVT. Acertei? Legal. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo de quem? Glória a Deus. Vocês são chamados a viver em paz. E o texto termina dizendo, e sejam sempre... No meio da tempestade, pastor, vou agradecer pelo quê? Ei, agradeça pelas promessas. Porque a promessa de Deus para a tua vida é promessa de paz. Eu é que sei, disse o Senhor, eu é que sei que pensamentos tenho a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Agora você pode estar desejando aquelas 2 coqueiros, a aguinha de coco e a redezinha. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal. Deus não tem pensamento de mal para a tua vida, irmãos. Deus tem pensamento de paz. Não importa o quanto o mal se levante no meio do caminho. Deus tem pensamento de paz. O pensamento de Deus a teu respeito é pensamento de paz. Amém, irmãos? Não é pensamento de mal. Então fica tranquilo, porque o mal vai passar e o pensamento de Deus a teu respeito vai se cumprir. Amém, queridos? Glória a Deus. Para concluir, deixa eu avançar. Cara, é tão bom caminhar por esse caminho que não dá nem vontade de parar. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Isso aqui é para a igreja, tá? Passamos pela fase do Éden, paz. Passamos pela grande tribulação da antiga aliança, tá bom? Onde a paz vinha e ia embora. Chegamos a Cristo, a paz eterna. Amém, irmãos? Vou falar de novo o nome dele, é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então vamos ligar essa eternidade com o príncipe da paz, tá bom? Porque a paz é para a eternidade. Amém, irmãos? Então chegamos a Cristo, que é a paz eterna garantida. E chegamos na igreja, irmãos, onde nós, como corpo de Cristo, fomos chamados para viver em paz. Amém? Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz as mesmas coisas que Jesus disse lá atrás, escrita nos evangelhos. Ei, não ande ansiosos por coisa alguma. Hoje eu vi um vídeo interessante, eu vi um vídeo hoje bem interessante, que alguém bateu na porta e disse assim, é aqui que está tendo a reunião do pessoal para tratamento de ansiedade? É sim, moço, mas só começa daqui a 2 meses. Mas pode entrar, que o pessoal já chegou tudo. Porque os ansiosos, irmãos, eles, meu Deus do céu, eles veem coisa onde não tem. Não é assim? Do mesmo jeito que você está rindo, eu ri também. Rapaz, ansioso é terrível. Jesus disse, ei, não ande ansioso, irmãos. Em outras palavras, não fique preocupado com coisa alguma.
Ei, irmãos, nós somos muito tendenciosos a fazer isso. Desde criança, quando temos 5 anos, queremos fazer 10. Quando temos 10, queremos chegar logo aos 15, porque eu vou ganhar um pouco mais de liberdade da mamãe, do papai. Quando chega nos 15, aí vê que não ganhou liberdade nenhuma, diz, veja a hora de chegar aos 18. Não é assim? Aí quando chega nos 18, aí agora começa a trabalhar e viu que a liberdade que tinha, na verdade, foi tudo roubado agora pela carga horária de trabalho. E, irmãos, aí... sucessivamente não chega a lugar algum. A ansiedade não nos leva a lugar algum, irmãos. Aí pensamos, não, se eu melhorar o salário, se eu ganhar essa promoção, a minha vida vai mudar. Não muda. Irmãos, a vida muda quando nós recebemos a Cristo, porque aí você pode ganhar 1 milhão, como você pode ganhar um salário mínimo, a tua paz e a tua alegria vai ser a mesma, irmãos. Amém. Aleluia. Naquele filme de comédia chamado Todo Poderoso, alguém já viu aqui, não? Eu não era nascido quando saiu, mas eu vi hoje. Todo Poderoso. O Morgan, alguma coisa lá, o nome do cara? É esse aí, Morgan Freeman. Ele fala uma frase que eu acho interessante, ele ensinando o cara, ele diz assim, as pessoas mais felizes do mundo voltam para casa fedendo no final da tarde. Rapaz, tu já viu a alegria dos gari? Já viu os caras trabalhando? Imagina aqueles caras andando assim, atrás dos lixos. Tu já viu algum deles pegando lixo assim? Eu acho que eles são treinados para andar alegre. Eles devem ser treinados para isso, não é possível, porque eles só... é um barulho terrível. E no dia da caixinha do lixeiro, aí o negócio fica melhor mesmo. Rapaz, mas é uma alegria só, irmãos. Alguém aqui já trabalhou em obra aí? Já passou um tempo por obra? Obra mesmo, aquelas obras de prédio mesmo, assim, muito peão junto. Rapaz, os caras têm uma alegria que eu não sei de onde eles tiram. Até para falar dos próprios problemas deles, eles são alegres. Vou contar uma para você. Um dia um amigo chegou e falei, e aí, amigo, como é que você está? Ele falou, rapaz, estou com cachibrema. Eu falei, que é isso? Cachaça, chifre e problema. E dava risada. Eu disse, rapaz, que vida... E dava risada. Eu falei, rapaz, tudo isso, tu tá rindo ainda? Rapaz, os caras são alegres. Dá para viver, irmãos, uma vida de paz e de alegria com a vida que você tem. Amém, irmãos? Você pode olhar o copo sempre meio cheio, meio vazio. Amém? O copo só está meio, mas você pode ver ele meio cheio e celebrar com isso, falar, uau, meu copo está meio cheio. Ou você olhar ele meio vazio e dizer, ó vida, ó azar. Ele não sai disso, só vive meio vazio. Mas ele só está meio, e ele está meio para todos. Só que uns veem como meio cheio. E outros veem como meio vazio. Aleluia. Então, Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Amém, irmãos? É por nada. Não é para andar preocupado com nada. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, orações nós devemos fazer sempre. Independente de estarmos em boa situação ou estarmos em más situações, nós precisamos orar sempre. Então Paulo diz, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graça. Irmãos, os conselhos da igreja sempre terminam com ação de graças. Por quê? Porque a igreja deve saber quem ela é, irmãos. Diante de qualquer situação, saber quem ela é. Imagina Paulo e Silas naquela prisão, irmãos, como eles deveriam estar orando ali. Ó vida, ó Senhor, por que tudo isso? Por que me fizeste passar por esse deserto maldito? Não, irmãos, a Bíblia diz que eles oravam e cantavam hinos a Deus. Eles cantavam hinos a Deus. E sabe o que resume o hino? O próprio apóstolo Tiago escreveu, está alguém enfermo no meio de vós? Faça oração. Eles fizeram o quê? Fizeram oração. Eles tinham sido açoitados, você sabe, né? Então eles fizeram oração. Mas Tiago conclui, está alguém alegre? Cante louvores. Eles poderiam estar enfermos, mas eles estavam alegres. Você está comigo? Havia paz dentro da prisão. Por quê, irmãos? Porque o que prometeu é fiel para cumprir. E Deus havia dito para Paulo que ele iria pregar para os gentios. Deus havia falado que ele ia pregar para os gentios. Então todas as nossas orações, irmãos, devem se cumprir com ações de graças. Amém? E o versículo 17 diz, quando nós
apresentamos a Deus as nossas orações, as nossas petições com ação de graça. O versículo 17 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, que está acima de toda tempestade, que está acima de toda situação, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Tem mais, pastor? Tem sim. Vamos lá, versículo 8. Para dar o finalmente, para poder fechar o culto que está acabando já. Versículo 8. Finalmente, irmãos. Pode dizer, está falando comigo? Obrigado. Então Paulo diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, pensar no problema não soluciona problema. Amém, irmãos? Pensar nas adversidades não soluciona a adversidade, pelo contrário, fortalece elas. O pastor Luiz, um dia ministrando, ele falou um negócio interessante que me chamou a atenção. Luiz, para quem não sabe, é nosso pastor presidente, pastor dessa igreja também. Amém? E ele disse assim, quem aqui já brigou com alguém antes de chegar na pessoa? Alguém já... Eu caí nessa, nos pensamentos. Rapaz, quando eu ver a Michelle, eu vou falar, vou falar umas verdades para ela. Michelle, vem cá que eu vou falar umas verdades para tu, Michelle. Finalmente, a verdade é a Bíblia, tá, irmãos? Se você quer falar umas verdades para alguém, então pregue para ela. Amém? Mas aí, não, se ela vier, eu vou falar isso. E se ela falar isso, se ela falar, e eu já falo isso. Já brigou com a pessoa, já planejou a discussão inteirinha. Antes de ver a pessoa. Às vezes pensamos nos problemas, elaboramos. E aí tornamos o problema maior ainda. É assim. Aí a Bíblia diz, finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, essas coisas devem ocupar os nossos pensamentos. Então, se alguém, irmãos, o diabo sempre vai levantar alguém para tentar tirar a sua paz. Fique bem tranquilo quanto a isso, tá? E deixa eu te dar um detalhe ainda maior. Não é um morador de rua. Sabe por quê? Porque você nem considera ele. É alguém que você considera mesmo. Tá bom? Pessoas vão falar coisas para você para tirar a tua paz. Pessoas vão levantar críticas contra você. E aí você tem que estar bem posicionado, irmãos. Você tem que saber quem é. Para dizer, eu estou tranquilo quanto a isso. Eu posso aceitar essa crítica tranquilo, eu estou bem. Eu vou permanecer inabalável naquilo que Deus me chamou para ser. Quantas críticas nós recebemos, irmãos? Não sei quanto a você, mas muitos que servem ao Senhor já recebeu crítica da própria família. Não tem mais tempo para a família. Só vive enfornado na igreja agora. Né? Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi muitas vezes. Toda reunião de família sempre dá uma discussão, mas eles querem que eu esteja lá. Não. Quando eles precisarem, eles me chamam, eu vou lá, irmãos, com certeza. Mas críticas recebemos. Temos que pensar em tudo que é bom. Temos que pensar no que é justo. Temos que pensar no que é verdadeiro. Tem que ter virtude em nossos pensamentos. Tem que haver louvor neles. Amém, irmãos? Para concluir, o versículo 9 diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, o apóstolo Paulo está dizendo. Essas coisas que vocês aprenderam e vocês receberam e vocês ouviram e vocês viram em mim. Isso vocês devem fazer o quê? Isso vocês devem praticar. E o Deus seja convosco. Glória a Deus, irmãos. Vocês aprenderam alguma coisa? Amém. Vamos andar em paz? Amém. Então, como diz os meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém, queridos? Fica de pé, eu quero orar contigo.